Inicia na gravação. Bem lembrado. Gente, quanto que vocês gostam de estatística? Eu espero que esse silêncio signifique muito. A estatística, para a hidrologia, ela é extremamente importante. Vocês lembram das distribuições normais na estatística? Super importante, povo. Ninguém lembra? Emily, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Emily que tem uma memória de elefante. Nem Emily, deu ruim. Eu vou abrir aqui no PowerPoint porque é interessante pra gente ir escrevendo. Gente, eu não consigo mais ver o que vocês estão falando, tá? Ai, meu Deus. Deu ruim. O que é uma distribuição estatística? O que é uma distribuição normal? É quando você tem uma distribuição em forma de sino. Vocês lembram disso? 110% que você lembra, Elisvânia? O que você não lembra? Não lembro, ótimo. Perfeito. O que é uma distribuição em forma de sino? É uma distribuição normal. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui ainda. Uma distribuição normal é uma curva desse tipo aqui, ó. Significa isso daqui, vocês conseguem ver isso daqui? Acho que conseguem, né? Isso daqui significa dizer que a média, todos os dados, a maior parte dos dados, gira em torno da média. 5% está fora da minha média. Está fora do meu, que eu chamo de normal, certo? Seria este tipo de gráfico aqui. Para a gente fazer o cálculo das chuvas anuais, lembram que vocês calcularam as chuvas mensais e as chuvas anuais? As médias? Pois então, para a gente calcular as chuvas anuais, a gente vai utilizar esse método normal, tá? Esse método, ele tem nessa apostila aqui. Deixa eu ver, tem aqui? Cadê? Tem. É o método dos momentos. Ele é bem interessante, porque ele reduz a minha média e o meu desvio para uma variável t. Como é que a gente faz? Esse mi aqui vai ser a nossa média. Vocês não têm lá 30 anos de chuva? Vocês não já calcularam a média? É essa média aqui. Além da média, a gente também calcula o desvio padrão.
Calculando a média e calculando o desvio padrão, a gente consegue encontrar o t a partir do tempo de retorno. Eu quero um tempo de retorno de 10 anos. A gente sabe que a frequência é igual a 1 sobre o período. Se a gente sabe que o período é 10, então 1 sobre 10 vai dar 0,1. Então a gente procura aqui no gráfico, nessa tabela, na verdade, qual que é a frequência mais próxima de 0,1? A frequência mais próxima de 0,1 é 0,0968, ou seja, é um t de menos 1,3. Então, a gente coloca aqui menos 1,3 e acha o x. O x é a minha chuva anual para um período de retorno de 10 anos, de 5 anos, de 20 anos, de 50 anos, de 100 anos. Alguém não entendeu isso? Então, vamos lá, né? Vamos praticar. Estimar a precipitação média mínima para um período de retorno de 10 anos, através do método analítico, método dos momentos, que é esse método normal, levando em consideração a média e o desvio da série de chuvas dada. Alguém está no computador? Alguém tem a possibilidade de usar o computador? Eu vou entrar em breve aqui no PC. Beleza. Mas alguém, além de Ariel, que está sem computador, e de Gabriel? Eu tô com o computador perto, certo? Serve. Ótimo. Então, Felipe, Elisvane e Gabriel, vocês vão conseguir acompanhar. Quem puder mais, por favor, também acompanhe. Olha só, eu vou escrever aqui no Excel média, tá? Isso daqui são as médias anuais de um exemplo que eu criei, certo? Média anual. Quem puder ir também acompanhando e anotando isso é bom. Aí eu vou colocar aqui, pegar todos esses números e vou colocar aqui, tá? 282,49, 418,55, 401,05, 447,42, 417,58, 644,04, 489,33, 668,78, 806,48, 754,81, 764,52, 651,40, 850,38, 1313.12, 767,59, 911,50, 859,51, 435,20, 736,80.
Vocês conseguiram anotar isso? Calma, que eu tô na metade. Eu espero eles, Vânia. Fique sossegado. Vá na fé aí. Tenta destravar o computador. Beleza. Vai anotando aqui esses valores, ó. Quem puder também vai usando aí o Excel, que é bem interessante fazer isso. Sério, Gabriel? Como é que você não tem o Excel? Xiii. Ah, usa o Google. O Google tem aquela plataforma do Word, Excel e tudo mais. Dá para fazer isso. Isso, planilhas Google. Dá super para fazer isso, é bem legal. Elisvânio, Felipe, conseguiram? Consegui. Pronto. Você, Elisvânio? Vixe. Beleza. Então, acompanhando aqui, ó, seguindo aqui, eu vou tirar a média desses valores. Igual, média
tiro a média de todo mundo. E também eu vou tirar o desvio padrão. É igual desvipad A. É exatamente isso daqui, olha. Desvipad A. E seleciono os mesmos números. Tudo bem, Felipe? Conseguiu aí? Acho que consegui. Beleza. Então, olhem só. Eu sei que meu período de retorno é de 10 anos. Então, eu vou ter que achar a minha frequência, o meu f de x. Eu sei que minha frequência é 1 dividido pelo período. O período é 10 anos. Então, eu tenho que minha frequência é 0,1. Então, eu vou lá na tabela e acho o meu t. Venho aqui na tabela e acho o meu t. Veja que o meu t é um número muito próximo a 0,1. Ó, 0,0968. Então, o meu t vai ser menos 1,13. Eu posso interpolar, tá? E achar o valor certinho para 1, mas não vale a pena. É um esforço muito grande para pouco preciosismo. Menos 1,13. E aí, a partir dessa formulinha aqui, eu vou encontrar o x. O x vai ser igual ao desvio vezes o tempo mais a média. Só eu multiplicar aqui cruzado, desvio vezes o t mais a média. Então, a minha chuva em milímetros, minha chuva anual, tá? Vai ser o tempo, vai ser o t, perdão, vezes o desvio mais a média. A minha chuva anual com período de retorno de 10 anos é essa, de 346,36. Esse exemplo, ele tá aqui, ó, gente. Ele tá exatamente aqui, ó. Naquela apostila que eu já passei para vocês. É exatamente isso daqui. Essa daqui vai ser a chuva anual, com período de retorno para 100 anos. Aí, se eu quiser... Para 10 anos, perdão. E se eu quiser o período de retorno para 100 anos, a média e o desvio são iguais. O que vai mudar aqui vai ser a minha frequência, que a minha frequência vai ser 1 dividido por 100, que é o período, vai dar 0,01, e o meu t também vai mudar. Aí eu tenho que achar aqui um número próximo a 0,01, que seria esse daqui, menos 2,3. Vejam. Aí eu venho aqui e coloco menos 2,3. Então, a minha chuva anual para o período de retorno de 100 anos, tá? Isso é a minha chuva mínima, tá, gente? Minha chuva mínima. Olhem, vai ser o T vezes o desvio mais a média. 101 milímetros, tá? E se eu quiser, isso aqui é a chuva mínima. E se eu quiser a chuva máxima, eu vou fazer aqui tudo a mesma coisa, tanto para 100 anos, quanto para
Eu vou fazer tanto para 100 anos quanto para 10 anos. Vejam bem, do lado esquerdo eu tenho o meu mínimo. E do lado direito eu tenho o meu máximo. Certo? Se aqui eu tenho 1,3, eu tenho que achar o complemento disso daqui. Tá? Tudo bem, gente? Professora, só para confirmar, o trabalho é para dia 17, né? Sim, Gel. Obrigado, então. Vou voltar a assistir a aula. Muito bem. Pois é, Gê, é ótimo. Olhem só. Se eu quero fazer o meu máximo, basta eu pegar o número oposto. Tá vendo? Que é esse daqui. Vai dar 1,3. Ao invés de eu colocar aqui negativo, eu coloco ele positivo. Para 100 anos, mesma coisa. Olhem. Essa é minha chuva, então, máxima para aquele período. Não está mostrando a sua tela do Excel, não. Só está na parada na lista. Isso é a sua internet. Alguém mais ainda tá na tabela? Eu tô no Excel. Tá no Excel, né? É a sua internet, Jean. Eu tô percebendo isso, que às vezes a internet de algumas pessoas fica um pouquinho lenta e aí ele não muda rápido. Gente, alguém não entendeu isso daqui? Alguém não entendeu este passo a passo? Para a segunda Eu unidade. me perdi. Você se perdeu aonde, Mas Felipe? aí. A gente pode ver no gravado depois. Não, eu repito, pode perguntar. Não, não precisa não. Então tá bom. É porque é o seguinte, eu queria muito que vocês fizessem isso para a segunda unidade do trabalho de vocês. Vocês vão dimensionar a chuva mínima e uma chuva máxima para o período de retorno de 10, 50 e 100 anos. Vocês já têm esses valores. Vocês já têm Só dá um isso passo aí lá é na pro... forma. Isso daí é pro final da segunda unidade, Andressa. Mas eu queria ir construindo isso com vocês para nada ficar cheio, entendeu? Então, para essa semana, dessa semana para a próxima, eu queria que vocês já fizessem essas continhas. Para nada ficar tumultuado para lá para o final do semestre, entendeu? Isso daí é algo assim que eu andei pensando e eu achei interessante, porque aí nada fica acumulado lá no final, né? Professora, só dá uma passada rápida nessas formas que você colocou aí, só para Tá, entender um pouco. deixa eu explicar aqui. Primeira coisa, aqui eu tenho as minhas médias anuais que vocês já calcularam para o trabalho da primeira unidade, né? E aí o seguinte,
eu calculei a minha média e o desvio padrão. Isso aí o Excel faz para vocês, não tem problema nenhum. A minha frequência, certo? Vai ser o inverso do meu período. Então, se o meu período é de 10 anos, então a minha frequência vai ser de 0,1. Então, eu vou lá na minha tabela e acho o T. Aí, lá da tabela, eu tenho essa formulinha. Então, para eu achar a minha chuva, que é X, basta fazer tempo. O tempo não, que tempo? É o T, né? Vezes o desvio padrão mais a média. Isso eu faço para a chuva mínima. E para a chuva máxima, eu também consigo calcular. Basta eu criar o meu complemento. Porque como eu mostrei aqui para vocês, deixa eu voltar. Eu tô numa distribuição normal. A mínima, ela trabalha aqui nessa parte negativa. E a máxima, ela trabalha aqui no complemento dela. Certo? No complemento para o inteiro. Tudo bem? Então, se aqui para mínima eu usei menos 1,3, para cá, para máxima, eu vou usar mais 1,3. Que é o mais próximo de 0,9. 1 menos 0,1 dá 0,9. E aí vocês conseguem calcular isso para um período de retorno de 100 anos, 50 anos e 10 anos. Da mesma forma que eu fiz aqui. Lembrando que essa chuva é a chuva anual. É a chuva anual. Certo? Alguém tem dúvida? Emily ia perguntando alguma coisa e daí ela parou. Alguma dúvida, Emily? Que ela ia perguntar alguma coisa, eu tava escrevendo, mas daí ela parou. Felipe, Elisvânio, Gabriel, dúvida? Carol, eu tô com uma dúvida. Sim, pergunte. Em relação, no caso, no trabalho, a gente colocou a precipitação anual total. É essa Ou mesmo, é seria a precipitação média? anual total. Essa é a precipitação anual total. Aí, da precipitação anual total, você faz a média de todas as precipitações, Ah, entendi. Entendi, é tá? isso que eu tô Essa entendendo. precipitação total anual, as pessoas geralmente chamam de média anual, Certo, entendeu? entendi. Entendi. Tá, ok, obrigada. Nada? Mas alguém tem dúvidas? Elisvânio que estava escrevendo alguma coisa. Sua tela bugou? Beleza. Seguinte, gente. Agora a gente vai brincar de verdade de estatística. Vamos usar agora o método de Gumbel. Para que serve o método de Gumbel? O método dos momentos serve para a gente definir uma chuva que ela é anual. O método de Gumbel, ele vai me dar uma chuva diária. Agora, a chuva diária é diferente de uma chuva de 24 horas, tá, gente? A estatística faz essa diferença. Quer dizer, a estatística não, a hidrologia faz essa diferença. Da chuva de 24 horas e da chuva de um dia. Tem essa pequena diferença. Aí a chuva, que é esse X aqui, a gente consegue encontrar através da média. Na verdade, mentira, é esse X aqui. A gente consegue encontrar através da média. E aí ele usa várias tabelas. A gente encontra um YN e um sigma N a partir do número de dados que a gente tem. E aí a gente primeiro usa essa formulinha aqui, dessa daqui de baixo.
sabendo a média, o desvio padrão, o YN e o sigma N, a gente consegue encontrar o XF. Sabendo o XF, a gente sabe também o sigma N, a gente sabe o desvio padrão e a gente encontra o Y. O Y a gente descobre a partir do período de retorno, ou tempo de retorno. Se eu tenho um período de retorno de 100 anos, perdão, o meu Y, que é a variável reduzida, ela vai valer 4,6. Se eu tenho de 50 anos, o meu Y é 3,902. Então, eu substituo o Y e acho a chuva. A chuva diária. Vamos fazer um exemplo? Vamos usar este mesmo exemplo aqui, que a gente já fez. Aqui eu vou colocar momento e aqui eu vou colocar Gamble. Aqui eu vou calcular a média e o desvio. Mesma coisa. Igual média igual desvipar de A, que é o desvio. Eu encontrei esses valores. Eu só vou diminuir a quantidade de casas decimais aqui, para não ficar um número muito grande. Eu tenho, a partir dessa análise, 19 dados. Então, eu venho aqui na minha tabela e procuro N igual a 19. Se eu tenho N igual a 19, então meu YN e o meu sigma N. O meu YN vai ser 0,5220 e o meu sigma N vai ser 1,0566. Encontrei as minhas variáveis. Se eu quero para um período de retorno de 100 anos, então o meu Y, que é a minha variável reduzida, vai ser de 4,6. Anotei todos os meus valores no Excel e agora eu vou utilizar as minhas fórmulas. Primeira coisa que eu faço é achar XF. XF vai ser igual a média menos o desvio vezes, abro parênteses, YN dividido por sigma N. YN dividido por sigma N. E aí eu encontro o XF. Achando o XF, agora é fácil de eu encontrar a minha chuva em milímetros. Essa é a minha chuva diária, tá? Para um período de retorno de 100 anos. Basta eu colocar nessa formulinha aqui, certo? O Y vai ser igual, quer dizer, mentira, a chuva, né? Vai ser igual a Y vezes sigma N dividido pelo desvio mais XF. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, gente. Deixa eu só ver aqui.
certo? Então, as minhas contas estão certas. Isso daqui tá certo. Certinho. Aí a chuva em um dia, para esse caso aqui, para um período de retorno de 100 anos, é de 543 milímetros aproximadamente. Se eu quiser um período de retorno de 10 anos, a única coisa que muda vai ser o meu Y. É exatamente isso daqui que muda. Vai para 2,25. Se eu coloquei a fórmula certinha, então é isso aí. Deixa eu fazer isso daqui no papel. Pronto. Ah, agora faz sentido. Pronto. É isso aqui. Se eu quiser para um período de retorno de 10 anos, basta colocar aqui 2,25. Saiu bem alto porque aqui eu estou usando média anual e não média diária, certo? Para esse valor sair menor, eu preciso usar médias, valores diários. E vocês têm esses valores diários. Dúvida, gente? Professora, eu estava analisando a tabela com aquelas informações que a Emily Essa tinha. daqui? Não, a tabela das chuvas, Qual? a de Barreiras em si. Às vezes Hã. nem aquele cálculo dos dias com o total nunca bate certo também não. Como é? Eu não entendi sua pergunta, Jean. Ó, aquela tabela que a gente baixou na Ana, Uhum. por completo, ela tem lá o total, né? Tem as datas em total e tem a chuva 1, chuva 2, chuva 3. Sim. Tá.
Só que eu antes de começar a fazer o trabalho, eu tentei achar aqueles totais dentro daquelas chuvas ali, só que não bate os valores, não. Eu tentei fazer em algumas e bateu sim. Você tem certeza que você usou os dados certos? Eu usei daquela parte da chuva, né? De chuva 1 até a última chuva que eu tinha e calculei lá com total. No meu caso deu errado. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa diferente. É possível. Você tem como compartilhar a tela para eu ver o que que você fez? Ou pelo menos filmar com o celular o que que você fez? Cadê você? Certo, Me mostra aí. Você vai mostrar agora? Gente, alguém mais teve sim. dúvida nesse método? Felipe, que estava fazendo, se perdeu em algum momento? Me perdi, mas eu vivo me perdendo. Também eu me perdi, na verdade, foi na conta. Não foi nem na lógica do negócio, foi na conta. Eu me perdi quando você se perdeu também. Deixa eu fazer aqui um negócio. Aí, professora, nesse momento não vai ser possível não, mas eu mando para você em outro horário, porque eu acabei salvando o meu Tá, gráfico tá bom. em cima daquela. Eu tenho que baixar novamente para mostrar. Porque Aham, na tabela do gráfico pronto, eu já eliminei todas aquelas informações que não fazia necessário. tá, Pelo menos para essa primeira parte. certo. Olha aqui o que que vocês vão fazer, tá? Ao invés de vocês pegarem aquelas chuvas anuais, vocês vão pegar as chuvas diárias e vão tirar a média de todas as chuvas diárias, mas isso daí é muito tranquilo, porque o Excel faz isso para vocês. Média das chuvas diária, daqueles 30 anos, sei lá quantos anos, fazer a média, faz o desvio e ver quantos dados vocês têm. Aí, se vocês observarem aqui na tabela, é porque eu cortei aqui essa tabela. Mas deixa eu pegar aqui a tabela completa. Vocês têm até 1000 dados, tá vendo? Ah, eu tenho mais de 1000 dados, não importa. Você pode usar esse mesmo valor aqui, porque isso daqui muda pouco. Aí vocês vão encontrar o sigma n e o yn. Encontrou o sigma n e o yn? Coloca aqui. E a partir do período de retorno, que vocês também vão fazer para 100 anos, 10 anos e 5 anos, anotem aí, 10 anos, 100 anos e 5 anos, tá? Vocês vão encontrar esse y. E aí, fácil, só é colocar nessa fórmula, tá? Vai ser a média, que é esse x, menos o desvio, vezes o yn e o sigma n encontrado lá na tabela. E foi isso aqui que eu fiz, que eu encontrei 543. E depois, vai colocar aqui nessa fórmula, de forma a isolar este x e encontrar o x. Basta pegar o y, que também encontrou lá na tabela, que é esse y daqui, multiplicar pelo desvio padrão e dividir pelo sigma n, e somar pelo xf, que foi encontrado no passo anterior. E daí encontra a chuva que a gente está procurando. Você entendeu, Felipe? Se eu quiser aqui um período de Mais ou retorno, menos.
Se eu quiser um período de retorno de 10 anos, basta substituir pelo y por 2,25 e aí eu encontro outro valor. Certo? Tudo bem, gente? Tudo. Aos poucos a gente vai aprendendo. Vai fazendo e vai dando conta. É. Existe uma curva chamada curva IDF. O que é a curva IDF? É uma equação, ou uma curva mesmo, um gráfico, que envolve 3 variáveis num lugar só, que é intensidade, duração e frequência. E para cada região vai ter uma curva IDF diferente. Gente, fazer essa curva IDF é difícil que vocês nem imaginam. É super complicado. Sério? Sério. Nossa, só pior. Passo. É tanto passo que é para fazer. É tanto que eu nunca consegui fazer no Excel. Não vou pedir para vocês fazerem o IDF, não. O IDF, para você conseguir fazer no Excel, não é tão simples assim, não. Tá? Vocês precisam ter um... Como é que eu posso dizer? Vocês precisam conhecer muito bem a estatística. Tá? Mas a curva IDF é super importante para você fazer qualquer tipo de dimensionamento, principalmente do sistema de drenagem. Eu vou ter que aprender a fazer isso, né? Sem a curva IDF, a gente vai burlar o sistema e não vamos usar a curva IDF. A gente vai fazer a irmãzinha da curva IDF, que ela é muito mais simples. Existem outras formas de fazer a curva IDF. A curva IDF, ela é basicamente isso. Ela tem vários coeficientes, que é o coeficiente A, B, C e D. E determinar esses coeficientes que são complicados. Algumas capitais já têm essa curva IDF pronta, o que é excelente. Salvador, inclusive, tem. Só que aí vem um cara chamado Taborga. Taborga é nosso melhor amigo, tá? E dividiu o Brasil em isozonas. Vejam, o Brasil está todo dividido, todo dividido. E para cada isozona, ele converteu a chuva em 24 horas e em 6 minutos. Ele pegou o seguinte, ele pegou a chuva de 24 horas, que é essa que vocês calcularam lá em Gumbel, e transformou para a chuva de 1 hora e também transformou para uma chuva de 6 minutos. Tendo 3 pontos, 24 horas, 1 hora e 6 minutos, a gente consegue fazer um gráfico do tipo logarítmico. Olha só, a minha curva IDF é uma curva exponencial. A gente consegue fazer um gráfico, acha a equação deste gráfico, e a partir da equação deste gráfico, a gente consegue encontrar qualquer chuva. Obviamente, a partir de um tempo de retorno previamente calculado a partir de Gumbel. Veja, tem a zona A, a isozona B, a isozona C, a isozona D, E, F, G e H. A gente geralmente fica aqui, ó. Perdão.
Ops. A gente fica aqui, ó, Salvador, por exemplo, Salvador e Santo Antônio, tá na isozona B. Vai ter gente que vai estar na isozona C. Eu acredito que Feira de Santana tá na isozona C, por exemplo. E assim lá vai. Cada um vai encontrar a sua isozona que melhor se adeque. Obviamente, vai depender, né, da posição geográfica. Mas a partir dessa isozona a gente consegue determinar a chuva de 1 hora, de 6 minutos, e a gente já tem uma chuva de 24 horas. Certo, gente? Agora vocês podem enfiar a mão na massa e fazer Ariel, que estava querendo dimensionar uma barragem, pode calcular, então, a chuva anual para um período de retorno de 10, 50 e 100 anos, e um período de retorno para a chuva, tá? Diária de 5 anos, 10 anos e 100 anos. E também fazer a transformação para Gumbel. Para fazer a transformação para Gumbel, basta pegar este valor, por exemplo, se eu quiser transformar essa chuva de 24 horas em 6 minutos, supondo que eu estou na isozona B, basta eu vim aqui, olho, é de 100 anos o meu período de retorno, beleza. Então, o meu coeficiente é de 7,5%. Então, basta eu pegar isso daqui e multiplicar por 7,5 dividido por 100. E aí eu encontro a minha chuva, que é de 125 milímetros. Se meu período de retorno for de 5 anos, então o meu coeficiente vai ser de 8,4%, tá? Vamos lá. Vocês querem que eu mande isso daqui para vocês? Sim, é bom. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar isso daqui logo para vocês. Eu tenho aqui a minha chuva de 24 horas. Eu tenho a minha chuva de 6 minutos. E eu tenho a minha chuva de 24 horas. Olha só. Cadê? Tempo de retorno de 100 anos. 36%. Olhem só. Eu venho aqui e faço o gráfico. Ai, gente, perdão. Aqui vai ser de 24 horas. Aqui vai ser de 1 hora e 6 minutos. Se 1 hora tem 60 minutos... vai ser 6 dividido por 60. 0,1.
Vou clicar aqui com o botão direito, adicionar a linha de tendência. Eu quero uma linha de tendência do tipo logarítmica. Pronto. Agora em X, por exemplo, se eu quiser a chuva de 5 minutos, tá? Basta eu dividir 5 por 60. Vai dar isso daqui, tá? Porque isso daqui tá em hora. Aí eu pego a minha função. E no lugar de X, eu coloco o meu tempo. Então, a minha chuva vai ser de 10,57. Eu acho que eu fiz aqui alguma coisa errada, mas é isso aí. Aqui está em hora e aqui está em milímetro. Aí basta eu entrar aqui o X em hora. Por exemplo, se eu quiser aqui 2 horas, dá 880 milímetros. Para um período de retorno de 100 anos. Aí vocês vão criar 3 curvas. Uma de 100 anos, uma de 10 anos e outra de 5 anos. Eu posso mandar por aqui? Ou vocês querem que eu deixe lá no Classroom? Pessoal, eu vou parar a gravação, tá? Lá no Classroom, por favor. Tá. E o resto da aula eu vou deixar para vocês fazerem essas atividades. Fazer os gráficos e fazer essas continhas.